Está no ar o nosso vídeo que fala de astral e que deixa o nosso astral melhor, né? Deixa o nosso astral mais brilhante, mais bonito. No vídeo de hoje a gente vai ter não só as dicas para entender melhor a nossa semana e aproveitar melhor os nossos dias, como também a carta da semana. E a gente vai consultar o tarô arquetípico. Já vai pensando aí no que você tem vontade de perguntar para as cartas nesse momento da sua vida, que é a hora que a gente abrir a nossa egrégora, criar essa conexão, a gente vai ter muitas respostas legais que vão ajudar muito a gente a percorrer o nosso caminho e cumprir nosso destino. E aí, falando em conexão, eu sempre peço para vocês deixarem os recadinhos de vocês aqui no YouTube, porque às vezes eu não consigo responder, mas eu leio, eu acompanho, tá? Tanto acompanho que eu separei aqui algumas coisas que eu quero dividir com vocês. Primeiro eu quero agradecer a essa audiência incrível que eu tenho no YouTube, que vocês ajudam a construir. E isso me traz a certeza cada vez mais de que eu estou cumprindo a minha missão. Que bom que esse canal, que já está há tantos anos no ar, pode ajudar vocês, e que bom que eu recebo tanto carinho, tantas coisas legais que vocês escrevem, que vocês desejam, tá? Então, sintam-se todos sempre abraçados e com muita gratidão da minha parte. Eu separei aqui alguns comentários. Primeiro eu quero mandar um beijo para Neuza Rodrigues Santana. A Neuza, ela comenta sempre. Ela tá sempre lá dando um recadinho, fazendo um comentário, mandando coração. Então, Neuza, eu só posso agradecer esse seu carinho, essa sua dedicação, tá? Que os deuses abençoem aí a sua vida e a sua jornada. Continue ligadinha sempre aqui no nosso canal, porque eu conto com você. Eu recebi também uns comentários e um deles é da Elza Troian. Diz assim: parabéns pelo seu livro, admiro sua fala, seu trabalho e seu saber. Muito, muito obrigado, Elza. Que bom que o livro, acredito que você esteja falando da alquimia da inveja, esteja falando ao seu coração, esteja te ajudando em transformações pessoais. Eu faço tudo com muita dedicação, com muita disciplina, com muito amor também, então eu acho que isso acaba transparecendo nas coisas que eu faço e vocês acabam sentindo também. A Encarnação Rondan diz o seguinte: eu sempre cuidei de muitas pessoas, me dediquei e esqueci de mim, deixei de estudar, de me dedicar à minha profissão, agora vi que precisava me cuidar. Esse recadinho dela, porque no vídeo da semana passada, uns tempos atrás, eu estava falando do que a gente deixa de fazer por nós para se dedicar para os outros. E aí ela compartilhou esse testemunho dela, né, esse relato, que eu achei muito legal, porque é isso, né, Encarnação. A gente não pode, em nome dos outros, anular a nossa história. Né? Quantas coisas a gente vai deixando de lado sem perceber que a gente só está vivendo para o outro, ou vivendo a história do outro. E a nossa história, onde é que fica? Que bom que você acordou. A Sônia Cardoso da Silva também diz o seguinte: André, minha vida melhorou muito depois que deixei para trás algumas pessoas que eu considerava amigas, entre aspas, né? Mas algumas atitudes me fizeram entender que eu era amiga sozinha. Então, outro cuidado que a gente tem que ter, né, Sônia? Quem são as amizades que a gente cultiva e que a gente traz para a nossa vida? Quem são as pessoas que a gente abre o nosso coração e dá o nosso melhor? Porque às vezes o inimigo, gente, senta na nossa mesa para comer com a gente. E a inveja, eu falo muito disso no meu livro, a inveja nunca está tão distante, tá? A inveja sempre está por perto. E ela acontece geralmente nas relações mais próximas. Que bom, Sônia, que você reconhece que toda amizade, qualquer relação verdadeira precisa de troca e essa troca precisa ser de igual para igual. E a Jaqueline diz o seguinte, Jaqueline Fragoso: André, deixei para trás um relacionamento que não estava bom para ambos. Tínhamos objetivos muito diferentes e foi bom para ambos o término. Tinha um trabalho que amava, mas estava tóxico e foi muito bom ter deixado para trás. Doeu muito, sofri, mas passado um tempo, as decisões se mostraram perfeitas para o meu momento. Que relato interessante, Jaqueline. Sabe por quê? Porque relações, a gente tem
a gente tem essa ideia romantizada de que tudo é para sempre. E às vezes as relações não são para sempre. Tem relações que vão durar 1 ano, 10 anos, 20 dias, 1 mês. E mesmo as relações que duram a vida toda, que são raras, são relações que precisam se ressignificar ao longo do tempo. Porque as pessoas mudam, nós mudamos e os objetivos mudam também. Então às vezes você conhece alguém, aquela pessoa é maravilhosa naquele momento, mas os caminhos começam a se bifurcarem. E aí é necessário sim cada um seguir o seu caminho. A mesma coisa no trabalho. Eu sempre falo para vocês aqui, né, que por mais que você ame uma história, essa história tem que ser benéfica para você. Quantos de nós ficamos em relações tóxicas? Não só na vida amorosa, mas no trabalho também. Muitas pessoas vivem relações tóxicas no trabalho e não se percebem, né? E não se tocam, não compreendem isso. Porque a relação tóxica sempre vai te colocar num lugar de inferioridade, fazendo você acreditar que você é o problema, que as questões difíceis estão com você. E o que mais existe é relação tóxica, infelizmente, no campo profissional. Então, às vezes a gente precisa dizer não, às vezes a gente precisa romper com os laços que são viciosos, né? Os laços que muitas vezes a gente vai criando achando que são excelentes pra gente e só vai colocando a gente para baixo. E não esqueçam, relações tóxicas nos adoecem. Eu digo por experiência própria, tá? Porque eu já tive relação tóxica na vida profissional, de amizade, e a gente vai se deixando levar e não percebe. Quando você acorda, sua autoestima está lá no pé e você muitas vezes está sem força, sem energia para seguir com o seu caminho, com a sua história. Então, percebeu o traço tóxico, começa a tomar a decisão de sair dessas histórias, tá bom? Eu adoro quando vocês compartilham as histórias de vocês, quando vocês compartilham depoimentos, quando vocês trazem a vida como ela é para a gente poder pensar e refletir. Por isso que eu trouxe uma mensagem agora para a gente pensar essa semana. Você já parou para pensar que ter coragem de ser de verdade ofende quem não é? Ser de verdade ofende quem não é. Sabe por quê? Porque quando você fala, eu gosto disso, eu não gosto daquilo, isso pra mim é bom, isso pra mim não é bom, a gente está se colocando num lugar de muita autoridade pessoal e de muita independência. Quantas coisas a gente faz, muitas vezes sem vontade, porque vai agradar os outros, para que os outros tenham uma imagem linda sobre mim. A gente, inclusive, é criado para agradar o mundo, né? Você não é criado para ser você. Você tem que ser bonzinho, você tem que ser resiliente o tempo todo, você tem que fazer a vontade dos outros, porque isso é ser um ser humano bom. E aí quando você vê uma pessoa que é mais despachada, que fala disso eu gosto, isso eu não gosto, ah, não vou, por que você não vai? Não quero, não tô afim. Essa pessoa que é independente, que é viva, que é de verdade, ela vai ofender quem não é. Aí virão as críticas, virão os julgamentos, virão aquelas coisas que vão tentar denegrir a imagem da pessoa, de colocar a pessoa para baixo. Mas a gente tem que ser de verdade. Não é ser arrogante para confrontar o mundo. Porque tá cheio de gente assim também, tá? Que fala que é de verdade, que peita o mundo, que fala o que quer, o que não quer, né? Que fala exatamente, que é espontânea até demais. Mas no fundo isso não é autenticidade, né? Isso às vezes é até uma defesa para tentar se colocar no mundo de um jeito para não ser ferida, para não ser criticada. Viver é complexo, gente. A gente tem que buscar a sabedoria para encontrar a nossa fórmula, o nosso jeito de viver, o nosso jeito de interagir com o mundo, tá bom? Então, eu desejo que você tenha a coragem de ser de verdade e que isso te traga ainda mais coragem para você não levar a sério aqueles que se sintam ofendidos por conta da sua liberdade e da sua autenticidade. Dia 24 de agosto, meu aniversário. E esse ano eu decidi comemorar de um jeito diferente, eu quero comemorar com você. Vai acontecer em São Paulo a palestra Inveja Nunca Mais. Mas eu quero que você se torne uma pessoa invejável. Quero que as pessoas olhem para você e sintam inveja,
mas que você saiba se blindar da inveja. Porque somente as pessoas de sucesso, as pessoas que são bem-sucedidas, as pessoas que são corajosas, livres e autênticas, são dignas de serem invejadas. Então esse encontro é para você que sofre com a inveja, que deixa a inveja paralisar a sua vida, que de repente entende que a inveja é um mal secreto que está aí atravancando seus caminhos. Dia 24 de agosto, nessa palestra que vai acontecer em São Paulo, no Teatro Santa Cruz, dentro do Shopping Santa Cruz, a gente vai ter uma reflexão, um encontro muito legal. Vai ter ritual coletivo, você vai receber um banho para te proteger e te blindar contra a inveja que eu mesmo vou preparar para você. Nós vamos ter meditações guiadas para encontrar o nosso guardião, para encontrar a nossa força, o nosso poder. E vamos ter muitas trocas importantes e especiais. Então, nada melhor do que a gente celebrar a vida, protegendo o nosso brilho. E para brilhar ainda mais, a gente tem que saber como se blindar contra a inveja, tá bom? O ingresso para você garantir o seu lugar é através da plataforma Simpla. Está aqui na descrição do vídeo o link para você ter todas as informações e garantir o seu lugar, tá bom? O espaço lá não é tão grande, então se você tem vontade de ir, esse é o seu momento, vai me encontrar. No final da palestra eu vou dar um abraço em todo mundo, hein? Quero você lá para comemorar o meu aniversário. Ontem, quinta-feira, porque o nosso vídeo vai ao ar sempre na sexta, então se você estiver assistindo na sexta, ontem, mas se você pegar esse vídeo daqui a alguns dias, na última quinta, dia 10, a Lua ficou cheia em Capricórnio, então a gente está no meio dessa alunação. E a Lua em Capricórnio é uma Lua que fala muito da gente buscar a nossa autossuficiência, nossa força, um bom momento para cuidar do campo profissional, das nossas metas de trabalho. É uma Lua realizadora, uma Lua de disciplina, de foco e de determinação, portanto, uma Lua de prosperidade. E aí a afirmação positiva que eu trago para te ajudar nesse momento diz assim: a minha luz não se apaga para confortar a escuridão de ninguém. Eu brilho de verdade. E eu vou repetir para você não esquecer, hein? Que mantra especial esse. A minha luz não se apaga para confortar a escuridão de ninguém. Eu brilho de verdade. Uau, até eu fiquei impactado, né? Porque uma coisa é eu ler lá, quando estou preparando as coisas para trazer aqui para o nosso vídeo, né? Quando eu roteirizo os conteúdos, outra coisa é eu ler aqui em voz alta, porque eu estou me ouvindo também. Aliás, tudo que a gente diz para os outros, a gente precisa ouvir. Lembre-se sempre disso, tá? Incenso dessa semana de canela. A canela carrega uma energia bem quente, né? Intensa, poderosa. E essa é uma energia que nos ajuda a atrair prosperidade, abundância, a despertar a paixão. Paixão por si mesmo, pela vida, por um projeto, por uma pessoa. E também para abrir caminhos. A canela também eleva a nossa vibração, eleva a vibração do ambiente, afasta a energia negativa. É uma coisa que poucas pessoas falam, tá? A canela ajuda no processo de autoestima para o desenvolvimento e fortalecimento do amor próprio. Cor para essa semana é o laranja, uma cor vibrante, cor da alegria, que corta energias negativas, que eleva o ânimo, que ajuda a afastar a tristeza. É a cor da vitalidade também, do sucesso, estimula tanto o corpo como a mente e desperta também a criatividade, nos deixando mais motivados para enfrentar o dia a dia. E a pedra que eu trago essa semana é uma pedra super importante, bonita, que é o coral. É um amuleto de proteção, mas também de vitalidade. O coral conecta a nossa energia. É uma pedra que é conectada à energia do mar, à força ancestral da terra, fortalece a autoestima, equilibra as emoções, atrai boas vibrações. E o coral também estimula o amor próprio. E olha que interessante, hein? Coral afasta o mal olhado, traz coragem para viver com autenticidade, para você ser quem você verdadeiramente é. Então, use o coral. Toda vez que a gente tem uma dúvida, toda vez que a gente quer encontrar uma resposta, às vezes o nosso coração fica apertado, fica angustiado. Mas por isso que a gente pode recorrer aos oráculos, porque eles sempre terão uma palavra, um incentivo, um caminho para a nossa vida.
Por isso que eu faço toda semana a carta da semana para te ajudar a sair desses momentos de conflito. Então, se você tem uma pergunta, se você tem uma dúvida, se você tem uma dificuldade, ou se você está atravessando um momento onde você precisa seguir por um caminho, tomar uma decisão, a gente vai juntos descobrir qual é a carta que o tarô arquetípico vai trazer como resposta, como direção para a nossa vida. Então, a partir de agora, comece a mentalizar a sua pergunta, a sua questão, aquilo que você quer, uma orientação para a sua vida. E aí a gente tem a carta do mago. Essa é uma carta extremamente favorável, indicando que sim, nós vamos alcançar aquilo que nós desejamos, aquilo que nós queremos. E isso pode acontecer até de uma forma muito rápida. Mas essa é a carta da ação, da coragem, da iniciativa. Pede para a gente não deixar nada para depois. E não ficar esperando que algo ou alguém venha fazer a nossa parte ou venha nos salvar. A carta do mago é uma carta que fala do início de uma nova vida, do progresso, do êxito, de um novo ciclo chegando para a gente. E independente do que você tenha perguntado, mentalizado, nesta carta da semana, a carta do mago diz sim, vá em frente. Você vai alcançar o que você deseja, aquilo que você merece e aquilo que você precisa. Mas não tenha medo, pelo contrário. Tenha coragem. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com as pessoas que você gosta. Assim como esse vídeo te ajudou, ele pode ajudar outras pessoas também. E a nossa mensagem vai sendo propagada cada vez para um número maior de pessoas. Não esqueça, meu novo livro, Alquimia da Inveja, já está em todas as livrarias. E todo sábado eu tô lá na Band FM, a partir das 9 da manhã, apresentando o Band Astral para vocês. Logo mais tem o vídeo das previsões da semana aqui no nosso canal, você não pode perder. Me siga também nas redes sociais. Lá tem muitas dicas legais e especiais para melhorar o seu dia a dia. Tchau, tchau.